Olá, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo, para a glória de Deus. Chegamos para mais uma live. Eu amo a palavra de Deus. Muito bom dia, Bianca, Liliane, Raquel. Bom dia, vocês que estão entrando. Me ajuda aí, vamos começar já divulgando essa live, mandando para o máximo de pessoas possível. Estamos aqui para mais uma manhã com a palavra de Deus e eu estou com expectativa. Eu espero que você também esteja com expectativa no seu coração para receber aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã, porque eu tenho certeza que Ele vai falar conosco nessa manhã. É a palavra dEle, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é maravilhosa. O poder está na palavra. Essas lives, eu amo a palavra de Deus, são lives que visam honrar mesmo a palavra, engrandecer mesmo a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Nós entendemos, né, que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Nós já falamos muito isso aqui, nós estamos na nossa 7ª live, então já temos aí bastante tempo que estamos falando sobre esse assunto, e você já entendeu, a Bíblia não é só um livro que a gente lê. A Bíblia é alguém que a gente se relaciona, porque é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Então, quando eu entendo que estar diante da palavra, estar diante do próprio Deus, eu entendo que eu preciso honrar essa palavra, me dedicar a ela de verdade, entregar toda a minha vida. Então, nós estamos aqui aprendendo sobre isso, para nos dedicarmos ainda mais nesse amor. Bom dia, Igor. Bom dia, Simão. Raquel, já chegou. Vamos compartilhando esse vídeo, essa live. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, receber dessa mensagem. Bom dia, Luciano. Bom dia, Alessandra. Marlon, meu líder. Patrícia Geller, Patrícia Alecrim. Estão chegando as Patrícias. Para a glória de Deus, que tempo bom. Eu estou com muita expectativa no meu coração para aquilo que Deus vai falar conosco nesse dia. Por isso eu quero que você compartilhe, envie essa live para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem, recebam essa mensagem. Mas eu tô feliz. Renata chegou. Bom dia, Renata. Bom dia, Dani, Bela, Tatiane. Que bom ter vocês aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Essa live de hoje, somos nós que estamos aqui. O Senhor colocou no meu coração esse desejo de ter esse tempo aqui com a gente. Então eu quero que vocês fiquem aqui, participem, coloquem os comentários. Se de repente alguns outros textos bíblicos que forem vindo, o Senhor for lembrando vocês, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ficar atento e vou tentar ficar olhando mesmo, para a gente poder ter essa troca. Eu quero ter esse momento com vocês, porque eu tenho certeza que Deus tem algo específico para essa live. Renata Cordeiro chegou, isso aí, Bela, encaminhando, vai mandando para todo mundo. Patrícia Geller, tá muito frio aí, Patrícia é do Sul, né? Eu imagino, Patrícia, porque aqui hoje amanheceu frio. E eu me mudei, vocês estão vendo até que o cenário é outro, geralmente é o mesmo cenário, né? Tá meio adaptado aqui. Vocês não têm noção dos aparatos que eu tive que colocar aqui. Porque a gente tá de mudança, na verdade a gente já mudou, mas tá naquela fase de organizar as coisas, né? Então o escritório tá lotado de caixa ainda. Então eu tô aqui. Aí nesse lugar novo que a gente tá se mudando, que a gente se mudou, tem um verde atrás aqui. Então é muito verde, é uma mata. Então o ventinho gelado vem direto aqui. Eu tô com a porta aberta. Tô adorando, daqui a pouco eu vou fechar. Bom dia, Aline. Bom dia, Marise, Cristal. Que bom receber vocês, Vera. Sejam todos muito bem-vindos à live Eu Amo a Palavra de Deus. Nosso objetivo nessa live sempre foi inspirar pessoas a amar a palavra, a se relacionar com a palavra, entendendo que a Bíblia é
o próprio Deus falando conosco, entendendo que a Bíblia é o Senhor nos ensinando, nos corrigindo, nos edificando, nos trazendo vida, é a fonte de força, de vida, de luz. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Então, nosso foco aqui com essas lives é inspirar você mesmo a ter esse relacionamento. Aline, saudade também. Você é de onde, Aline? Ah, Aline é de Niterói, tô vendo aqui, né? Acho que eu tô reconhecendo você, Aline, é de Niterói. Lenira, seja bem-vinda. Marisa da Zona Sul. Que bom receber vocês aqui. Vai compartilhando, gente. Vai encaminhando. Manda em grupo, manda no privado aí. Pode ir divulgando pro povo, porque a gente tem sede de que mais pessoas recebam essa mensagem. Luma, seja bem-vinda. Então, nós estamos nessa jornada de amar a palavra, se relacionar com a palavra, que é se relacionar com o próprio Deus. Lenira, mãe... Ah, avó do Maia, por isso que é Maia, né? Lenira, Aline de Niterói. Seja bem-vinda, dona Lenira. Que bom ter a senhora aqui. Que honra para mim, hein? Com um netão daquele, tá aqui me ouvindo. Que bênção, glória a Deus. Aline, semana que vem vai ter aula comigo. Segunda-feira eu começo minha batida de aulas em Niterói, nas 4 turmas de Niterói. Aula de Jesus no tabernáculo. Vai ser bom, já tô com expectativa aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo bom. Então, nós estamos nessa jornada, nesse lugar de amar a palavra, se relacionar com a palavra e ter cada vez mais relacionamento com a palavra de Deus. Então, Deus colocou no meu coração para a gente ter esse tempo hoje junto aqui, de troca. Eu quero ouvir vocês, na verdade eu quero ler vocês. Pode colocar aí nos comentários, eu vou estar sempre lendo aquilo que Deus já for falando com você nesse tempo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa manhã. Eu queria começar essa manhã orando com vocês. Queria que você aí, onde você estiver, se for possível para você fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração breve, mas vamos fazer uma oração mesmo de entrega, de consagração para aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã, enquanto nossos irmãos ainda estão entrando, enquanto mais pessoas vão acessar essa live. Eu quero já consagrar esse momento ao Senhor com vocês que estão aqui. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus por essa manhã. Obrigado porque nós temos convicção de que essa porta foi aberta pelo Senhor. Pai, eu, Vinícius, sei que eu não estou aqui com nenhum outro propósito senão glorificar o seu nome através da minha vida, impulsionar meus irmãos a crescerem com a tua palavra, em amor à tua palavra. Então, Pai, cumpre o propósito que está no teu coração, que foi inserido no nosso coração. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar da tua palavra, de receber da vida que vem pela tua palavra. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que já estão aqui na live, cada um dos que estão recebendo dessa mensagem e cada um daqueles que vão entrar, que vão vir ainda, Pai, que o Senhor traga pessoas para receberem essa mensagem, para serem impactadas por essa palavra, porque não tem a ver com o Vinícius, mas tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer, com aquilo que o Senhor quer realizar na vida de cada um dos meus irmãos. Então, Pai, eu te peço que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa trazer luz ao nosso coração por meio da tua palavra, da tua poderosa palavra. Inspira-nos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Nos inspira aqui, nessa manhã. Fala conosco, traz clareza, traz descanso. Pai, eu oro por descanso, por almas que estão aflitas, cansadas. Na sexta-feira, já último dia útil da semana. De repente, muita gente já indo para o trabalho ou para os seus afazeres, já cansado, já pesado. Pai, eu oro por descanso, eu oro por alívio, para que pessoas recebam, em nome de Jesus, alívio nessa manhã por meio da tua palavra, e que o Senhor sopre essa mensagem. Não tem a ver com o meu nome, não tem a ver com o que eu tenho para falar, mas tem a ver com a tua palavra, é a tua mensagem. É essa mensagem que, Pai, eu desejo que seja soprada para muitas mais pessoas que estão ao vivo ou que estão assistindo já gravadas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos e trazer luz, descanso, conforto para a vida,
para o espírito de cada um deles. Eu os abençoo esse tempo. E eu declaro que essa manhã será uma manhã abençoada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, o Senhor foi colocando alguns textos no meu coração para a gente poder estar falando esse dia. E eu quero começar lendo com você o Salmo 119, que é um salmo que a gente tem lido bastante aqui nas nossas lives. Porque a live, né, eu amo a palavra de Deus, fala sobre a palavra de Deus. E o Salmo 119 é um dos salmos que mais falam sobre isso, porque é um salmo inteiro falando sobre o amor à palavra, a importância de estudar a palavra, a importância de se dedicar à palavra. Então, em toda live que a gente fez, em todas as lives que a gente fez até aqui, nós citamos algum momento o Salmo 119, porque é uma referência para nós, de amor e de dedicação à palavra de Deus. Então eu quero ler com você o Salmo 119, o verso 114. Salmo 119, verso 114. Ele vai falar assim, ó. Salmo 119, bom dia, pastora Ju, da Novos Começos Teresópolis, bom dia, Larissa, bom dia, Abraão, sejam muito bem-vindos à nossa live, que vocês encontrem aqui um lugar de descanso, como nós já oramos aqui de manhã. Salmo 119, verso 114, ele vai falar assim, se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra, se você estiver anotando, faça as anotações. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Esse texto, o Senhor falou comigo na semana passada. Nós estávamos na torre de oração, na quinta-feira passada. Toda quinta-feira aqui na nossa igreja em Niterói tem a torre de oração. Então, 4 turnos, 2 de manhã e 2 à tarde. E eu estava no primeiro turno da manhã, depois da live da Gisele, estava na torre de oração. Nós temos um momento de oração de joelhos no início, é muito bom, às 7 da manhã. E eu estava de joelho orando e falando com o Senhor. E em alguns momentos eu gosto de orar com a palavra aberta, que lendo a palavra, falando sobre a palavra, vendo o que o texto está dizendo. Eu gosto desse momento assim. Então eu abri a Bíblia e abri no Salmo 119 e comecei a ler e falar sobre alguns textos, e meus olhos, na verdade, no meu espírito ficou gritando. Eu espero. E eu comecei a folhear a Bíblia e localizei no Salmo 119 esse texto, que diz, na tua palavra eu espero. E eu tive uma experiência com Deus ali, muito intensa, foi maravilhoso. Eu tive com Deus ali um momento de realmente descanso, sabe? De entrega. Estava um pouco angustiado com algumas coisas, um pouco da mudança, né? Essas mudanças você sabe como é que é, todo mundo sabe como é que é, loucura, né? Sempre desconfortável, sempre muitos custos, e eu estava meio angustiado com algumas coisas, falando com o Senhor, e essa palavra veio pro meu coração como um bálsamo, e eu comecei a dizer para o Senhor, Pai, eu espero no Senhor, eu espero na tua palavra, eu espero na tua palavra, eu descanso na tua palavra, sabe? E Deus começou a ministrar o meu coração. E quando eu estava pensando, gerando essa live, o primeiro texto que veio pro meu coração foi esse, novamente, na tua palavra eu espero. Porque nós estamos aprendendo a amar a palavra de Deus. Nós estamos dedicando a nossa vida para amar a palavra de Deus. Então, como que a gente vai relacionar com a palavra de Deus? Se relacionar com quem a Bíblia é, o próprio Senhor, confiando nela, acreditando nela. O nosso propósito aqui com essas lives não é simplesmente, eu tenho falado isso desde a primeira live, que você saia daqui conhecendo sobre a Bíblia. Não é isso. Mas é se relacionando com ela. E quando você se relaciona com alguém, você tem que crescer num nível de confiança. Os casados sabem disso. Você não confia 100% na pessoa no momento que você começa a namorar. Você namora e a confiança vai crescendo. O noivado vem, a confiança vai crescendo. O casamento vem, a confiança vai crescendo. Os anos vão se passando, a confiança vai crescendo. Esse ano eu faço 10 anos que eu tô com a Osana, minha esposa, no total, e 6 anos de casado.
hoje a gente desenvolve de uma confiança muito maior do que era no início. Esses dias eu estava conversando com um amigo, como pra gente no início foi difícil, jovens, nessa realidade de igreja, muitos jovens solteiros. Então a gente teve aí no início do nosso relacionamento algumas situações aí, alguns atritos com desconfiança, mas assim, insegurança mesmo. Não é que tinha motivo, era insegurança. Porque não se conhecia, não se tinha muita vida relacional. Mas conforme esse relacionamento foi crescendo, foi desenvolvendo, a confiança também foi crescendo. A confiança também foi sendo fundamentada, fortalecida. Desse mesmo jeito, é a palavra. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu estou com a palavra, mais eu vou confiando nela, acreditando nela. E confiar na palavra não é confiar na Bíblia como o livro, mas é confiar nos decretos divinos, naquilo que Deus está falando. É acreditar que se Deus falou algo, mesmo que o natural esteja me dizendo algo contrário, eu vou permanecer naquilo que a palavra de Deus está me dizendo, porque a palavra de Deus é digna de confiança. Então esse texto ficou no meu coração, no meu espírito, e eu fiquei, Senhor, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu confio, na tua palavra eu descanso. Então eu estava orando agora há pouco, quando a gente começou a live, por pessoas que precisam de descanso, de alívio. Você pode encontrar descanso na palavra de Deus. Você pode encontrar alívio, refrigério na palavra de Deus. A palavra de Deus te traz descanso. Eu não sei se você já teve uma oportunidade como essa, se você já teve em algum momento da sua vida que você, de repente, estava muito angustiado, com muitas situações para resolver, muita aflição no coração, a alma muito agitada, e você estava inquieto e de repente você foi ler a Bíblia ou cantar algum louvor que fale sobre o Senhor, orar. Isso traz descanso. Eu não sei se você já teve esse momento, essa experiência, que se não, eu espero que você tenha o quanto antes, porque é um deleite, é um momento de se perceber aquietado, acalentado. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, eu penso sempre num cachorrinho. Eu não tenho cachorrinho hoje, porque o nosso cachorro já há alguns anos faleceu e a gente acabou não pegando outro. Depois que eu casei, a gente não quis esse trabalho, porque não quero cachorro para ter. Eu quero cachorro, tem que cuidar, né? Relacionar. E cachorro exige muito cuidado. Com criança pequena a gente não tem. Mas, sabe quando você tem um cachorrinho em casa, você tá almoçando e o cachorrinho tá do lado da mesa, do lado ali da cadeira, e ele tá ali esperando você dar um mole, ou então você entregar alguma coisa para ele, ele tá quietinho ali, esperando receber alguma coisa. É o que eu percebo desse salmo. Na tua palavra eu espero. Eu tô quietinho aqui, Pai. E eu falando com o Senhor, Pai, eu tô quietinho aqui do lado da sua mesa. Eu tô quietinho aqui esperando aquilo que o Senhor vai me dar. Aquilo que o Senhor vai compartilhar comigo. Eu tô aqui, pela tua palavra. Eu tô esperando, eu tô aguardando. Então, quando eu tô muito agitado, eu tô muito preocupado com muitas situações, eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso voltar meus olhos para a palavra e entender que é a palavra que me faz permanecer confiante, aquietado. Eu sei que em alguns momentos, eu acredito que acontece isso com todo mundo, comigo também acontece, de estar muito agitado e com fome, e aquela criança fica pulando, a Bela falou, fica pulando na minha perna, pedindo. O cachorrinho é isso, pulando, ele fica pulando. Então, algumas vezes a gente fica assim também, pulando, Senhor, cadê? Senhor, cadê? Senhor, cadê? Senhor, cadê? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê o agir? Cadê a intervenção? Cadê a sua ação no meio da situação? E eu volto para a palavra, e eu preciso da palavra que me diz, eu espero. A tua palavra eu espero. Então eu volto, me aquieto. Recebo da palavra e me aquieto, me refrigero e espero e aguardo no tempo certo. Na hora certa, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele que cuida de mim, Ele que não é só meu tutor, como um cachorro, mas é meu pai. Sabe, meu filho às vezes fica assim, Nicolas, que está com quase 3 anos, muito agitado, muito cheio de vida,
muito cheio de personalidade já, em alguns momentos ele tá querendo as coisas, ele fica, papai, 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 me dá, papai, por favor, por favor. Eu falo, filho, calma, espera, papai vai te dar. Aí ele é uma bênção, porque ele é muito agitado, aí em alguns momentos ele fala assim, tá bom, papai, aí fica esperando. Só que se passa 1 minuto eu não faço aquilo que ele tá esperando, papai, papai, cadê papai? A gente na mudança, esses dias, Osana foi dar aula e eu fiquei sozinho com ele em casa, arrumando as coisas da mudança. Aí eu percebi que ele estava em volta de um monte de caixa, um monte de sacola plástica, e ele tava assim, meu Deus, tipo assim, né, querendo brincar, fazer alguma coisa. Eu falei, pá, filho, vamos lá embaixo com o papai? Vamos lá embaixo rapidinho com o papai? Ia descer com ele, pra comprar uma lasanha pra gente comer. Aí ele, tá bom. Aí daqui a pouco quando eu vejo, Nicolas foi no quarto, pegou a blusa dele, tava botando a blusa. Eu falei, filho, calma, a gente vai descer. Ele, tá bom, papai, mas já tava com a blusa. Aí daqui a pouco, foi no quarto, pegou a bermuda. Aí eu falei, filho, essa bermuda vai ficar muito feia. Não vai ficar legal essa blusa com essa bermuda, não vai combinar. Aí ele, tá bom. Aí foi no quarto, pegou outra bermuda. Aí ele tá me aguardando, mas já está se preparando, olha aí. Está se preparando para que eu cumpra a promessa. Ele não está aguardando, deitado no sofá, tipo, uma hora meu pai vai fazer. Não, ele está se preparando, se organizando, para na hora que eu falar assim, vamos descer, tá tudo pronto. E ele tava lá, toda hora ia lá, papai, vamos descer? Eu, calma filho, papai vai terminar isso aqui, a gente já vai descer. Tá bom, papai. Mas eu sei que ele tá com expectativa. Eu sei que ele tá querendo. Ele já botou a roupa, sozinho. Já procurou o chinelo. Já tava pronto para descer. Mas tava assim, papai, vamos descer? Eu fico, calma, pronto. A palavra de Deus, ela me coloca nesse lugar em que eu, ao mesmo tempo que eu posso me aquietar e aguardar, eu não estou largado, desleixado, aguardando cair do céu. Eu estou com expectativa. Eu estou me preparando. A palavra de Deus, ela me coloca nesse lugar em que eu tenho que me preparar, eu tenho que me mover, eu tenho que agir. Mas eu sei que quem vai resolver a situação não sou eu. Então, o que depende de mim, eu vou fazer. Mas o que depende do Pai, é o Pai que vai fazer. Então eu estava orando esse salmo dizendo, Pai, na tua palavra eu espero. Na tua palavra eu espero. Só que a espera não pode ser qualquer espera, não pode ser de qualquer jeito. Eu preciso me organizar, eu preciso fazer o que cabe a mim, eu preciso fazer aquilo que depende de mim, porque existem coisas que você precisa fazer e Deus não vai fazer por você. Existem coisas que Deus não vai fazer no seu lugar, você precisa se movimentar, você precisa agir, você precisa fazer aquilo que depende de você. Agora, o que depende de Deus, isso você precisa guardar. Nisso você pode descansar. Porque o que depende de Deus pode parecer que está demorando, mas na hora certa, no tempo certo, Ele faz tudo acontecer. Ele faz tudo mudar. Então, a palavra que nós precisamos ter para essa manhã, que eu creio que o Senhor está falando conosco nessa manhã, é que precisamos da palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós temos segurança. A espera segura é a palavra de Deus. O que me faz esperar com segurança é a palavra de Deus. Se você ficar esperando no que o seu patrão disse, no que o chefe disse, você pode se frustrar. Se você ficar esperando no que o cônjuge disse, você pode se frustrar. Se você ficar esperando no que o noticiário está dizendo, vai mudar a presidência, vai mudar o governador. Se você ficar esperando naquilo que o homem pode fazer, você corre grandes riscos de se frustrar. Agora, se você espera na palavra de Deus, você espera em segurança. Você espera em segurança. Esperar na palavra, confiar na palavra é estar seguro. Coloca isso aqui, vê se você consegue escrever aqui, ó. Esperar na palavra é estar seguro. Escreve aqui. Eu vou até colocar isso aqui, vou escrever, porque você sabe que eu sempre escrevo nas coisas da live, né? Eu vou escrever isso aqui, ó. Esperar na palavra é estar seguro. Coloca aí, você que tá aí assistindo a live, escreve aí, ó. Esperar na palavra é estar seguro. Por quê? Se eu espero no noticiário, se eu espero no meu amigo, no meu patrão, no conhecido,
na política, no presidente, no prefeito, eu não estou seguro, isso não me garante nada. Tem gente que fica anos esperando que as pessoas façam coisas que as pessoas prometeram e que não necessariamente elas vão fazer, porque as pessoas elas mudam. A mentalidade das pessoas mudam. As pessoas elas podem, os homens mudam, mas a palavra não muda. Deus não muda. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele garante. Por isso, esperar na palavra está seguro. Então, o Salmo 119, verso 114, que é isso que a gente está lendo, Salmo 119, verso 114, ele está dizendo: Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio, a minha segurança, o lugar que eu estou seguro, o lugar que eu estou guardado, o meu refúgio. Na tua palavra eu espero. Na tua palavra eu confio. Na tua palavra eu descanso. Então, confiar em Deus e confiar na palavra de Deus é confiar e é viver em segurança. Somente no Senhor nós temos segurança, como a Bela disse. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, bem-vindos aí, Elane. Bem-vindo, Oliveira, professor Maurício. Muitas pessoas estão entrando e eu estou aqui empolgado. Cleiton, seu Cleiton, Cris, Daniele, Renata, Lemos. Muitas pessoas estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Continuem compartilhando a live. Manda para muitas pessoas, porque nós temos ainda alguma palavra de Deus para liberar aquilo que Deus ainda vai falar conosco. Mas Deus já está falando para nós que estar na palavra é estar seguro. Esperar na palavra, isso aí, Luciana, esperar na palavra é estar seguro. O que me dá segurança é a palavra de Deus. Então, o salmista entendia isso. Ele sabia disso, que olhar para qualquer lugar pode me deixar perdido, pode me fazer perder o foco, pode me fazer perder a esperança. Mas esperar no Senhor me renova a esperança. Então, quando eu conheço quem o Senhor é, quando eu conheço a palavra, quando eu sei o caráter de Deus, eu sei que Ele não falha, Ele não muda, Ele não mente, Ele não engana, Ele não se esquece, Ele não abandona, Ele não negligencia, Ele não rejeita, Ele não cumpre, Ele não falta de cumprir as suas promessas, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Ele é fiel. Então, me relacionar com o Senhor e com a palavra do Senhor, sabendo quem Ele é, me faz esperar em segurança. Então, como o cachorrinho, como Nicolas, que conhece o pai, ele sabia que o pai ia cumprir a promessa. Ele sabia que o pai ia fazer aquilo que o pai disse que faria. Cumprir a promessa. Mas ele se aprontou para isso. Se preparou para isso. Amém, gente? Vocês estão comentando aqui. Eu estou gostando de ver, professor Maurício é desse jeito, Renata, amém, Bela, porque o Senhor é fiel, esperar na palavra, estar seguro, glória a Deus. Professor Maurício, ficar sempre com a palavra, porque é a única coisa que não muda. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo muda, tudo falha, tudo pode ser transformado. O noticiário uma hora diz uma coisa, daqui a pouco diz outra. Mas a palavra de Deus, ela é verdade e segurança. Professora Boyd, minha amiga Adriana Boyd, que bom ter você aqui, te amo, seja muito bem-vinda. Luciana, amém. Professora Boyd, amém. Então, queridos, o salmista nos ensina a esperar, descansar na palavra. Então, o que eu quero ministrar sobre você nessa manhã, nós começamos orando isso na live, é que você encontre descanso na palavra, que você encontre renovo na palavra, segurança na palavra de Deus, que você encontre alívio. Se de repente você está nessa sexta-feira preocupado, ansioso, sem saber como vai ser a segunda-feira, como vai ser o sábado, como vai ser o domingo, eu quero dizer para você, descansa seu coração na palavra, encontra refúgio, como o salmista diz, tu és o meu refúgio. Encontra refúgio na palavra de Deus, encontra segurança. Eu vou escrever isso aqui, porque eu quero que as pessoas que entrem, elas vejam isso, esperar
na palavra é estar seguro. Porque a grande realidade é essa. O livro dos Salmos 119, verso 114. Vou fixar isso aqui para que todo mundo que entrar tenha essa certeza. Então, como vai ser o amanhã? Como vai ser o domingo? Como vai ser a segunda-feira? Espera, confia na palavra. Descansa na palavra. Tenha segurança na palavra de Deus, porque tudo muda, menos a palavra de Deus. Aleluia. A pastora Ju, Elias esperou confiando na palavra. Ele não confiou só quando viu a pequena nuvem. Exatamente. Nem sempre a gente vê de primeira. Na maioria das vezes a gente não vê de primeira, né, Ju? A gente tem que perseverar. E aí que está a chave e o grande erro de muita gente. Porque muita gente não permanece. Porque a chave é permanecer. Mesmo que eu declare e não veja manifesto agora, não quer dizer que não é verdade, não quer dizer que não é realidade. É uma realidade, porque se a palavra de Deus falou, ela garante. Então, mesmo que eu não veja a pequena nuvem, eu permaneço. Mas Deus vai me dar a graça de ver a pequena nuvem e de ver toda a chuvarada que Ele vai mandar. Aleluia. Obrigado por essa palavra, Senhor. Glória a Deus, eu amo a palavra mesmo, Bela. Glória a Deus pela palavra. Alessandra, estou apegada à palavra. Estou aqui trabalhando, mas tomando posse de tudo que está sendo falado. Isso mesmo, Alessandra. Toma posse. Se apropria. Porque a palavra ela só faz diferença na minha vida quando eu me aproprio dela. Enquanto ela está sendo ouvida e ficando na mente, não faz muita diferença agora. Quando eu me aproprio dela, ela faz diferença na minha vida. Deus, rei, fiel em suas promessas, a Aline falou. Dani, meu amanhã será melhor que hoje. É uma música, é verdade. Ela botou uma musiquinha. A pastora Ju ministrou uma palavra linda no último Pink. É verdade, eu vi aí. Ju estava no Pink. A chave é permanecer. O relacionamento no qual estou seguro é nele. Meditava sobre isso ontem e hoje Deus confirma na live. É verdade, Aline. É o único relacionamento que nos dá segurança. Nós amamos nossos cônjuges, pais, filhos e acreditamos, obviamente, sempre. Mas o único lugar que nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom ter esse tempo com você. Até esqueci de tomar meu café. A palavra me ligou tanto que eu esqueci do café. Já está até esfriando. Glória a Deus. Mas, queridos, enquanto eu estava meditando para essa live, pensando nessa live, o Senhor começou a falar muitas outras coisas comigo. E eu quero ler mais um salmo com você. Eu quero, junto com isso, eu creio que é a sequência daquilo que nós estamos falando aqui. Eu quero ler com você o Salmo 121. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, mas eu quero ler com você. Então, se você puder, abre sua Bíblia aí. Salmo 121. E se você estiver anotando, anota tudo isso. Nós vamos ler alguns versículos, talvez o salmo todo, são só 8 versículos, 8 versos. É muito pouco, mas eu quero começar lendo com você e a gente vai começar entendendo algumas coisas aqui. Estou indo trabalhar com fone e me apegando à palavra. Isso aí mesmo, Daniela. É verdade, minha vida mudou quando tomei posse da palavra de Deus na minha vida. É isso aí, Luciano, homem de Deus. Glória a Deus. Então eu quero ler com você o Salmo 121. Olha aí comigo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, o Salmo 121 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e realmente é um salmo maravilhoso. São versos poderosos que nos ensinam muitas coisas e que nos trazem muitas realidades poderosas. Então, gente, como eu sou professor, algumas coisas eu preciso ensinar antes da gente
romper com aquilo que Deus tem para nós. Então, se você está anotando, toma nota disso, porque eu preparei algumas coisas aqui para falar e eu quero ensinar vocês algumas coisas a respeito do Salmo. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que o livro dos Salmos, geralmente a gente não fala capítulos e versículos. Eu até soltei aqui, sem querer, versículos, mas geralmente nós não falamos capítulos e versículos, porque o livro dos Salmos são livros de cânticos. Não foi uma carta, não foi um livro escrito. Então, são cânticos que foram reunidos, canções que foram reunidas. Então, é um livro de canções. Então, quando a gente se refere ao livro dos Salmos, a gente se refere a essas canções. Então, geralmente a gente fala sobre o Salmo 121, o verso 2, por exemplo. Então, os nomes que a gente usa, geralmente a gente utiliza Salmo ao invés de capítulo e verso ao invés de versículo. Então, por exemplo, quando a gente vai ler Efésios capítulo 1, versículo 1. Quando a gente vai ler o Salmo, a gente lê o Salmo 1, verso 1. Porque nós estamos falando da música 1, da canção 1, o primeiro verso dela. Como a música não tem versículos, a música que tem versos, nós vamos ler aquele verso. O verso 2, o verso 3, o verso 4. Então, geralmente, quando nós vamos ler o livro dos Salmos, a gente fala assim: o Salmo 121, verso 1, verso 2, verso 3. Então, nós estamos lendo o Salmo 121, os versos de 1 a 8, que são cânticos, canções. O livro dos Salmos, em hebraico, ele é chamado livro dos louvores. Em grego, livro dos cânticos. Então a gente sabe que nós estamos vendo aqui, em sua maioria, cânticos, louvores. Então você vê aí muita poesia, você vê muitos poemas, você vê muita coisa boa, bonita. Você vê, quando a pessoa que vai estudar a Bíblia, ela vê os estilos literários da Bíblia, fica apaixonada, porque na Bíblia tem de tudo. E os Salmos, os livros dos Salmos, são canções, louvores que foram sendo entoados. Então, esses cânticos ou esses louvores, que em sua maioria foram compostos por Davi, alguns não têm autoria, alguns a gente não sabe exatamente de quem é a autoria. Mas os que têm autoria, mais ou menos 73 ou 74 foram atribuídos a Davi. Alguns outros autores são Moisés, Asaf, os filhos de Corá. Então, o livro dos Salmos tem vários autores. Em sua maioria, Davi, o rei Davi, muito antes até mesmo de ser rei, desde quando era pastor de ovelhas, até virar rei. Final da sua vida, Davi estava compondo salmos, louvores, adorando. Davi era um adorador. Davi não era nem levita, inclusive, tá? Quem junta aí esses termos, Davi não era da tribo de Levi. Davi era um adorador, Davi era um compositor. Então ele cantava canções ao Senhor. Então muitas dessas canções são compostas por Davi. O Salmo 121 não tem autoria definida, ele não está ali como registrado quem foi que compôs o Salmo 121. Algumas pessoas atribuem aos coraitas, que são os filhos de Corá, mas de certo, o Salmo 121 ele foi composto por um peregrino que estava caminhando em direção ao templo. Você vai ver, de repente, aí na sua Bíblia, está escrito embaixo ou em cima do Salmo 121, cântico de romagem, ou de peregrinação, dos degraus, de subida. É um conjunto de salmos, são 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, aqui é o professor que está falando, tô te ensinando, hein? Vai anotando aí. Do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos, chamados cânticos de subida, ou cânticos de romagem, cânticos de degraus, cânticos de peregrinação. Por quê? A tradição
nos faz entender que esses cânticos eles foram compostos pelos peregrinos que moravam longe e que iam peregrinando até o templo para adorar. Nas festas, nos dias de adoração, nos dias de sacrifício, eles iam até Jerusalém, iam até o monte, iam até o templo do Senhor para adorar. Então eles saíam de todos os lugares que eles estavam, judeus, de todos os lugares que eles estavam espalhados, eles iam até o templo para adorar. Então esses salmos foram compostos e eram cantados por eles nesse caminho. Por isso são chamados de degraus, porque tinham subidas. Nos montes tinham subidas, eles estavam subindo degraus. Cânticos de subida, cânticos de romagem, tudo por isso. E cânticos de peregrinação. Então, os salmos do 120 até o 135 mostram o coração desses peregrinos que estavam indo se encontrar com o Senhor. Tanto que você vai ver o Salmo 122, o verso 1, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eles se organizavam em comitivas para ir até a casa do Senhor, adorar, se encontrar com o Senhor. Então esse cântico, Salmo 121, está dentro desse contexto, em que os judeus, peregrinos, estavam indo ao encontro do Senhor, indo ao templo para adorar, indo ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, o Salmo 121 é esse salmo que a gente já leu e que está dentro desse contexto. Então, eu quis te explicar tudo isso para você entender qual que é o contexto. Então, não tem um autor definido, mas eram canções cantadas ali por várias pessoas. Inclusive, algumas pessoas acreditam que o Salmo 121 tem duas pessoas falando, porque você vai ver aí, ó, o verso 1, elevo os olhos para os montes. Então a pessoa está falando, eu elevo meus olhos para o monte. Aí no verso 3 ele fala, não permitirá que os teus pés vacilem. Então você vê que muda aí o estilo, parece que a pessoa está falando e o outro agora está dizendo. Então ele está dizendo, eu elevo meus olhos para o monte, a outra está falando, ele não vai deixar teus pés vacilarem. Então, dá a entender que era uma canção que eles cantavam ali em comunhão, em comunidade, todos indo ao templo. Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo entender? Coloca aqui, escreve aqui. O professor Maurício disse que está anotando. Se você está entendendo, se você está ficando com dúvida, ou se você está lembrando de alguma coisa, o Senhor está falando com você, pode colocar aqui nos comentários. Assim que eu puder, eu vou parar, a gente vai ler, vai falar sobre. Mas eu quero essa interação com você. Lembra? Você é meu convidado, minha convidada dessa live de hoje. Então, os salmistas agora estão cantando. Esse povo, esses peregrinos, estão cantando. E o que eles estão dizendo? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós sabemos que Jerusalém ficava entre os montes. Jerusalém era uma cidade com muitos montes. Então, se passava por muitos montes para entrar na cidade. Você vê, inclusive, o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, está firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está diante do seu povo, ao redor do seu povo. Então, ao redor de Jerusalém estão montes. O Salmo 125 nos mostra isso. Montes rodeiam a cidade. Então, os peregrinos, para poder passar, para chegar no templo, precisavam passar por esses montes, por todas essas montanhas. Então, ele está dizendo, eu estou olhando para os montes, passando por eles, estou dizendo, de onde me virá o socorro. Tem um costume da época que muitas religiões, os cananeus faziam isso, ou seja, o povo que estava em Canaã antes do povo de Jerusalém, de Israel chegar, antes dos judeus chegarem em Canaã, saindo do Egito. Lembra lá da aula de tabernáculo, você que teve aula comigo, você que não teve, vai ter ainda. Tem aí um spoiler. Eles saíram do Egito, foram na terra prometida, pelo deserto até a terra prometida. Chegando na terra prometida, Canaã, já tinha gente lá, os cananeus. Eles tinham um costume de, no cume do monte, no topo do monte, estabelecer os altares.
estabelecer os templos de adoração aos seus deuses. Quando o povo de Israel entra na terra, Deus não abole isso. Na verdade, ele só corrige, ele só manda organizar isso, para que não fiquem os deuses pagãos. Então você vai ver alguns reis, inclusive, que entram na terra tirando os altos. Você vai ver essa expressão, os altos, adora nos altos, ou foi até os altos. Então, porque esses altos eram os altos dos montes, onde a adoração era realizada a deuses pagãos, a deuses mentirosos. Então, quando o povo de Israel entra, eles tiram os deuses antigos. A gente até vai ver que em alguns momentos eles deixam, fazem de novo, enfim. Mas, teoricamente, eles tiram os deuses antigos e fazem os seus próprios deuses. O templo para o seu próprio Deus, para o Senhor, no monte. Então, por isso que é cântico de degrau, porque está subindo uma montanha para chegar no templo. Subindo ali o Monte Sião para chegar no templo. Cântico de subida. Então, o salmista está olhando para os montes, para o lugar onde os deuses poderiam estar. E ele está dizendo, de onde me virá o socorro? Em alguns momentos da nossa vida, a gente fica assim, desse jeito. Olhando para tudo. De repente, você não está olhando para um Deus falso. Ou para um Deus que eu digo, um espírito falso. Mas de repente você está olhando para a sua poupança. Você está olhando para o seu pai que pode te ajudar, ou o seu cônjuge que trabalha e que pode te fornecer. Ou de repente você está olhando para o governo, você está olhando para o país, você está olhando para a medicina, você está olhando para a ciência. Olha para tudo e pensa, de onde me virá o socorro? De repente você está numa situação em que você se sente tão pequeno e tudo tão grande, tão alto como montanhas. Pensa você agora entrando num vale cheio de montanhas. De repente você entra nesse lugar e vê as montanhas e você pensa, de onde me virá o socorro? Basicamente como o Chapolin Colorado, quem poderá me defender? Você olha e você pensa, de onde me virá o socorro? Então o salmista está olhando e está falando, eu levo os olhos para os montes, eu estou olhando para os montes onde os deuses antigos costumavam estar, onde os falsos deuses estão, e eu penso, quem pode me socorrer? De onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele sabe que o socorro dele não vem de nenhum outro Deus, senão do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que a gente pode descansar na palavra. Por isso que a gente pode descansar em Deus. Porque nós sabemos que o nosso socorro não está na política, não está na economia, não está no nosso dinheiro no banco, no nosso currículo, nos cursos maravilhosos, nos certificados maravilhosos que você tem grudado numa parede. O seu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabe que ele não vai permitir que os pés vacilem. Ele sabe que ele não dorme. Olha o que ele vai dizer no verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. O salmista sabia que Deus não dorme. Deus não se esquece. Deus não está de olhos fechados. Ele está vendo essa situação que você está passando. Ele está vendo aquilo que você está vivendo hoje. Ele não está ignorando essa situação. Eu quero dizer isso para você. Pessoas que de repente entraram aqui nessa live que estão pensando, cadê Deus? Eu estou olhando para os montes e estou pensando de onde vem o socorro. Eu estou olhando para as situações e estou vendo, cadê o socorro? Eu quero que você saiba que Deus não está dormindo. Ele não está tirando um cochilo. Ele não está descansando e esquecendo você. Não, ele está olhando para você. Ele está atento a essa situação que você está vivendo hoje. É interessante a gente pensar nisso porque Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, o que Elias fala é, clame ao Deus de vocês. Clame, lembra desse momento quando Elias faz o altar, os profetas de Baal também fazem um altar e Elias fala, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Você lembra dessa história? Elias, ele diz para os deuses, para os profetas de Baal, e ele fala assim, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez o Deus de vocês esteja no banheiro que vocês estão clamando, ele não está respondendo. Talvez o Deus de vocês esteja descansando. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus não está descansando. O seu Deus não está dormindo. O seu Deus não está fazendo outra coisa. O seu Deus está
atento a toda e qualquer situação que você esteja enfrentando. Continue elevando os seus olhos para o alto, mas não para os montes, mas para o Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele te guarda. Ele está vigiando você. O próprio Senhor fala: eu estou velando pela minha palavra. Eu estou guardando a minha palavra. Você pode se esquecer. Os homens podem se esquecer, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Ele não se esquece. Eu vou dizer mais uma vez. Você pode se esquecer. Os homens podem se esquecer. Ah, mas me prometeram e não fizeram nada. Podem se esquecer, mas Deus não se esquece. Ele está velando pela palavra. Ele está vigiando a palavra para cumprir. Ele não abandona. Ele não rejeita, ele não esquece, ele não está dormindo, não dorme. O guarda de Israel, aquele que te guarda, não dorme. Você dorme, seu guarda não dorme. Por isso que você pode dormir de noite, por isso que você pode descansar. Eu vou falar uma coisa, quando eu comecei a aprender essa palavra, uma das coisas que logo eu assumi para minha vida é: não perco mais uma noite de sono. Posso estar preocupado, posso ter uma situação para resolver no dia seguinte e não saber como resolver. Não perco mais uma noite de sono, porque eu durmo, mas o que me guarda não dorme. A palavra vai dizer, ela nos mostra que enquanto nós dormimos, ele está trabalhando a nosso favor. Olha isso, gente. Enquanto nós dormimos, ele está guardando você, sua casa, sua família, está trabalhando por você. Não aceite perder uma noite de sono sequer. Irmão, sono para mim é uma coisa muito preciosa. Eu vou te falar uma coisa, eu só perco noite de sono se for para passar na presença do Senhor. Eu tenho o sono como uma coisa muito valiosa para minha vida. Eu gosto de descansar. Aprendi com a minha esposa, não era assim não. Minha esposa, que é alguém que gosta de dormir, depois que você casa, tem filho, tudo muda, né? Então, hoje eu dou muito valor a uma noite de sono. E eu decidi que eu não vou perder uma noite de sono por conta de um problema, por conta de uma situação contrária, uma coisa que eu tenho que resolver. O meu guarda não dorme. Ele não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Olha o verso 4 está dizendo. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe a sombra? Pensa na sombra. A sombra é um objeto. A luz bate no objeto e vem a sombra. Você está na sombra do Onipotente, descansando na sombra do Onipotente. Como que você, alguém que confia, perde uma noite de sono? Irmãos, eu decidi na minha vida, meu guarda não dorme, então eu vou dormir. Se ele trabalha por mim enquanto eu durmo, vou descansar, vou dormir. É preciosa demais uma noite de sono para mim. Eu não vou perder por conta de um problema. Irmãos, de vez em quando Satanás começa a perturbar e ele tenta, ele sabe que ele é derrotado, mas ele tenta. E às vezes eu tô para dormir e começa a vir os pensamentos, as situações. Sabe o que eu vou fazer? Vou orar em línguas. Vou ler um texto, vou ver um vídeo, boto uma pregação na televisão, boto um louvor, mas deito e durmo. Como o salmista diz, em paz me deito. Pastora Ju comentou isso, em paz me deito. É o salmo. E logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Todas as noites, inclusive essa é a senha, pastora. Todas as noites, quando eu deito para dormir, é o salmo que a gente recita. Eu e a Osana, junto com as crianças. A gente já está ensinando isso para o Nicolas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, quem sabe que o guarda de Israel não dorme, não precisa. Eu não preciso trabalhar quando Deus está trabalhando por mim. Eu não preciso fazer aquilo que só Deus pode fazer por mim. Lembra que eu não estou me contradizendo. Você que está desde o início da live, você sabe o que eu estou falando aqui. Ó o comentário fixado. Esperar na palavra é estar seguro. E a gente já entendeu isso no início da live. Que quem espera na palavra não espera de qualquer jeito.
Quem espera na palavra, espera pronto. Lembra do Nicolas? Quando eu falei pra ele que eu ia descer com ele, já foi lá e pegou a camisa, já foi lá e pegou a bermuda, se vestiu, botou o chinelo, tá pronto. A hora que o papai falar, vamos descer, ele tá pronto. Mas se ele, o que cabe a ele tá fazendo. Mas o que cabe a Deus, só Deus vai fazer. Então, esperar no Senhor, quando eu sei que o meu guarda não dorme, eu faço o que cabe a mim. O que não cabe a mim, não sou eu que tenho que fazer. O que cabe a mim, o que está ao meu alcance, trabalhar está no meu alcance, vou trabalhar. Ir atrás está no meu alcance, eu vou atrás. Me preparar está no meu alcance, eu vou me preparar. Agora, prover, guardar, manter a minha família, a minha casa. Eu, como sacerdote dessa casa, eu já disse isso para o Senhor. E digo isso para quem quiser ouvir. A minha parte eu faço. Eu trabalho, dou minhas aulas, corro atrás, faço tudo que eu posso. Me desgasto, me canso, faço. Mas, acima de tudo, eu sei que quem mantém essa casa aqui, essa família, não sou eu, é o Senhor. A responsabilidade de manter essa casa aqui não é minha, é do Senhor. Porque Ele me deu a palavra de casar, de ter filho, Ele me deu essas crianças, Ele que me faz habitar nesse lugar, então é Ele. Eu faço o que depende de mim. Eu não tô em casa o dia inteiro deitado. Irmão, quem me dera. Tem gente que pensa, Vinícius saiu da coordenação, agora tá em casa, curtindo tudo. Irmão, eu até tenho um pouquinho mais de tempo, mas eu não fico em casa jogado o dia inteiro. Não é essa a minha realidade. O que depende de mim é trabalhar, ir atrás. Eu faço, tô fazendo o que depende de mim. Mas acima de tudo, confiando que o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele vai fazer. Ele cumpre. Olha, a pastora Jubutu, a grávida, está esperando. Mas não para. Espera preparando tudo. Exatamente. Ela está esperando. A hora do neném nascer não é com ela. Não é com ela. Mas tudo que ela pode fazer do lado de fora, ela vai fazer. Então, esperar no Senhor é estar seguro. Esperar na palavra é estar seguro, sabendo que eu estou com alguém que não dorme, não descansa, não se esquece, não mente, não vai embora. O Senhor é a minha segurança. Então, o salmista, que a gente já entendeu aqui, que a gente não sabe exatamente quem é, do Salmo 121, você que está chegando depois na live, você precisa assistir essa live depois. Ó, tia Solange que chegou aí depois, Gi, Tafne, minha amiga, que alegria ter você aí. E outras pessoas também que foram entrando depois, Joana, outras pessoas que foram entrando, vocês precisam depois voltar lá. Essa live vai ficar salva em nome de Jesus, porque a gente falou várias coisas sobre esse salmo, né? Entendemos aí salmo e verso, entendemos os autores, entendemos por que eles estavam cantando isso, quem é que estava cantando isso. Então, os peregrinos estavam indo em direção ao templo, eles estavam indo até o Senhor, mas estavam crendo. O socorro não vem de nenhum outro Deus, de nenhum outro lugar, senão daquele que fez os céus e a terra. Verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu quero ensinar mais uma coisa para vocês aqui, porque eu disse que eu sou professor, né? Então vamos lá. Eu quero ensinar para você a se apropriar daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não foi você que escreveu esse salmo, não foi você que estava vivendo essa realidade, mas ele está aqui para você. Você está lendo esse texto. E a palavra que é viva e eficaz está funcionando ainda hoje. Então o que você precisa fazer? O que você pode fazer? Se apropriar dessa palavra. Irmãos, eu aprendi isso. Na minha época de seminário, há 10 anos atrás eu aprendi isso. Inclusive, gente, eu não sei se tem aluno meu aí, na verdade tem, eu estou vendo alguns aqui. Eu estou aqui do meu lado com uma raridade. Quem é meu aluno já me ouviu falar da minha Bíblia, de quando eu era aluno do seminário. Alguém lembra disso? Eu sempre falo sobre ela nas minhas aulas, que eu amo muito essa Bíblia. E eu tô com ela aqui, ó, do meu lado, aqui, a minha Biblinha. Vou mostrar pra vocês, mas não é pra vocês ficarem com pena de mim não, tá? Eu tenho outras aqui, ó, inclusive essa daqui de Genebra, maravilhosa de estudo. Eu indico pra quem quer
se aprofundar. Tô nela hoje. Mas olha só, ela tá dentro de um saquinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu guardei dentro de um saquinho? Por quê? As capas já estão soltas, ó. Já não tem mais capa. As duas aqui, ó. Só de enfeite, porque eu guardo pra poder guardar no saquinho. E ela tá aqui, ó. Ó, Vinícius Rodrigues, 2009. Ela é desde 2009 que eu tenho essa Bíblia. Exatamente, Aline. Aqui não sai de casa. Eu sempre falo dessa Bíblia. Aí tô eu aqui, ó, com ela, ó. Salmo 119 aberto. Ó, toda rabiscada, toda escrita. Aí eu tô lendo, inclusive, tava lendo agora de manhã, achei aqui, ó. Olha só, anotado. Vai chorando, mas não para de semear. Pastor Felipe, 13 de março de 2016. Olha isso. Lembra que eu falo pra vocês isso? Que eu tenho essas anotações na minha Bíblia. Que eu faço essas anotações. Essa Bíblia aqui é uma preciosidade, é uma raridade. Então não adianta você me pedir, não vou te dar. Inclusive já vou esconder ela, tá? Porque se o Senhor mandar eu dar pra alguém, eu tenho que dar. Então eu não vou dar, não quero dar. Então eu vou esconder a minha raridade, a minha preciosidade. Eu amo essa Bíblia, eu amo essa Bíblia. Tá aqui, ó. Ela fica dentro do saquinho, tá aqui. Então, lembra, tava falando, né? Quando eu comecei o seminário, que era essa Bíblia aqui que eu usava, comecei a aprender essa palavra, eu comecei a aprender que eu precisava me apropriar da palavra de Deus e começar a declarar essa palavra na minha vida. Então esse aqui é um dos salmos que eu declaro também. Já falei pra você que todas as noites a gente declara o salmo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Mas esse salmo aqui é um salmo também que eu declaro todos os dias quando eu saio de casa. Principalmente quando eu entro no carro e vou dirigir. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, todos os dias quando eu entro no carro, eu declaro o poder e a vida do sangue de Jesus, me guardando, me protegendo, levando em paz e trazendo em paz. O Senhor guarda a minha saída e Ele guarda a minha entrada. Você precisa se apropriar disso. Eu vou falar pra você de verdade. No mundo que a gente está vivendo, no mundo mal que a gente está vivendo, em que a gente sai sem saber quem a gente vai encontrar no meio do caminho, a gente não pode sair desprotegido, não. Você não pode sair de qualquer jeito mais, não. Você tem que sair guardado. Então o que você vai fazer? Você vai sair de casa e vai declarar esse salmo. O Senhor guarda a minha saída, o Senhor guarda a minha entrada. Eu vou sair em paz e eu vou voltar em paz, porque o Senhor é que me guarda. O guarda de Israel não dorme. Alguém falou aqui, eu lembro de você nessa época. A pastora Vânia vivia falando: Vinícius, acalma o seu coração. É verdade, me ensinou muito a me aquietar. E ela falava assim: tenha paciência com você. Tenha paciência com você. Porque, de fato, eu era essa pessoa agitada que queria tudo, né? Tudo de uma vez. E aprendi a ter paciência. Então, aprender a declarar essa palavra, a ficar nessa palavra, seguro nessa palavra, é o que vai fazer com que ela funcione na minha vida. Sabe por quê? Muita gente conhece da Bíblia, sabe da Bíblia, mas não pratica e não faz valer. Irmão, não foi eu que escrevi isso aqui. Não foi eu que botei isso aqui na minha mão. Foi o Senhor que falou isso aqui pra mim. Então, se Ele falou isso aqui pra mim, eu vou me apropriar disso aqui e acabou. Se Ele falou, eu vou me assegurar disso aqui. Isso é esperar na palavra. Isso é confiar na palavra. Eu, Vinícius, faço o que depende de mim. Sou prudente no trânsito. Sou prudente quando meus filhos estão no carro, principalmente. Eu cumpro as leis. Faço tudo bonitinho, mas eu não posso impedir alguém de bater em mim. Eu não posso impedir um doido de entrar na frente do meu carro. Eu não posso impedir um poste, uma árvore de cair na rua. Quem pode fazer isso é o Senhor. Então, o que depende de mim, eu vou fazer. Vou cuidar, vou dirigir direitinho, vou andar direito na rua, atento a tudo. Porque tem gente que vê uma movimentação estranha. Nada não. Uma vez eu ouvi anos atrás uma história, que eu não sei se é um testemunho, se é verdade ou se era só uma história, de uma rua que tinha um cachorro muito bravo. E o cachorro se soltou. E aí alguém falou assim: não passa por essa rua. Tinha alguém chegando e alguém falou assim: não vai pra essa rua. O cachorro brabo tá lá. Aí a pessoa falou assim: não, Deus me guarda. Vou passar na rua, o cachorro não vai me morder. E a pessoa passou e o cachorro mordeu. Como assim Deus não guardou? Irmão, essa pessoa, ela podia ir por outra rua. Então existem coisas que você pode fazer. É isso que nós estamos falando desde o início da live. Existem coisas que você pode fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer.
Então, o que só Deus pode fazer, você não pode. Então, você espera. Você confia. Você descansa. Na tua palavra eu espero. Esperar na palavra é estar seguro. É olhar para o alto e entender de onde vem o meu socorro. Isso é o que depende de Deus. Agora, o que depende de mim é não passar na rua que tem um cachorro. É não furar o sinal. Ah, mas eu bati o carro. Satanás está furioso comigo. Mandou alguém, bateu no meu carro. Você furou o sinal. Você não estava dentro do limite de velocidade que é permitido. Você estava vivendo a sua vida adoidado, do jeito que você achava que você tinha que viver. E aí, é o diabo que está furioso? Não, você que não está cumprindo o princípio. Aquilo que depende de você, você não está fazendo. Então, entender que o que depende de você, você precisa fazer, essa é a forma de esperar no Senhor. Meu Deus. Eu acho que Deus está falando comigo também, não é só com vocês não, tá? Ó, deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão comentando, ó. Bianca botou, eu tenho aprendido a cada dia a declarar a palavra de Deus. Bom dia, Nicolas, tudo bom? Vem dar bom dia ao povo aqui, vem cá falar. Gente, ele ganhou uma bateria do tio dele, já deve ter 1 ano. Só que eu não sabia tocar bateria, era muito novo, agora aprendeu. Minha gente, quer ficar 24 horas tocando a bateria. Agora não, por favor, tá, meu amado? Vem aqui. Ó, Gisele botou, boa, vou declarar esse salmo a partir de hoje. Quando for dirigir, eu entrava cantando Cassiane, Deus vai na frente abrindo os caminhos. Vou anotar esse salmo pra já. É verdade, eu também adoro a Cassiane, boto lá, direto, Deus vai na frente. Ó, Alessandra, quanto tempo não fiz valer? Eu tenho feito isso, Vinícius. Quem tá falando é o Senhor. Amém. É a tua palavra. Tenho feito isso agora. É isso aí. Bom dia, Nicolas. Aí, Patrícia tá te dando bom dia, meu filho. Então, é fazer valer a palavra. Pastor Eliezer, meu amigo, que honra ter você aqui. Pastor Eliezer participou da nossa segunda live e foi uma live que me marcou. É verdade. Ó, agora nós estamos lendo Salmo 121. Todo ele, tá? Pra quem chegou aí, Rafaela tá perguntando. Então, quando eu conheço o Senhor, me relaciono com o Senhor, eu confio nele e eu preciso me apropriar disso e fazer valer na minha vida. Eu não posso ler esse salmo e achar que ficou lá atrás, era só para os peregrinos, só para quem estava indo adorar, ficou lá. Não, eu preciso fazer valer isso na minha vida, assumir isso para mim, entender. O guarda de Israel não dorme. O guarda da minha casa não dorme. Começa a declarar isso na sua vida. O guarda da minha casa não dorme. Quando você estiver saindo, declara o sangue de Jesus sobre a minha casa. Irmãos, a gente tem vergonha de falar isso. Muitos cristãos têm vergonha de declarar a palavra. Quando vai orar, quando vai almoçar, quando vai sair de casa, fica constrangido. Aí o que o meu cônjuge vai pensar, o que as pessoas vão pensar. Eu quero saber o que vai pensar, eu sei que eu preciso me munir da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6 fala sobre as armaduras. A armadura de Deus, as peças da armadura, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Na sua boca, a palavra de Deus é uma arma de ataque. Decida atacar antes do inimigo. Tem gente que fica esperando o diabo fazer as coisas para ver o que vai fazer. Não, faça antes. Guarde sua casa antes, blinde sua casa antes, blinde sua família antes. Não espere o diabo se levantar para agir, haja antes. Faça o que depende de você antes. E o que depende de Deus, confia, espera, Ele vai fazer. O que depende dele, Ele vai fazer. Agora, o que depende de você, Ele não vai fazer. Se apropriar dessa palavra depende de você. Fazer valer essa palavra na sua vida depende de você. É você que precisa segurar isso aqui, sustentar isso aqui, entender como o salmista está dizendo. Eu estou elevando os olhos para os montes, mas eu sei que o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o guarda de Israel que não dorme. Ele me guarda. Eu estou à sombra dele. Pega esse salmo hoje. Vou botar assim, dever para casa. Já que eu sou professor, tô falando aqui. Dever para casa. Qual que é o exercício para sua casa hoje? Pegar o Salmo 121 e colocar ele todo para você. Escreve no papel. Vai lá. Escreve ele todo no papel e passa ele para você. Bota lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pega ele para você e bota lá, ó. É certo que não dorme o guarda da minha casa, da minha família.
O Senhor é quem me guarda. Eu estou à sombra, à direita. De dia o sol não me molestará. Assume isso para você. Posicione-se nisso. Assuma essa realidade e fique firme nela. Mas, irmãos, eu tenho visto muitos cristãos que estão vivendo amedrontados pelo diabo, amedrontados pelas situações, que estão vivendo como se a vida fosse um alabangu. Você está vivendo, eu nem sei o que significa esse negócio de alabangu, mas todo mundo fala, eu falo também. Alguém me explica aqui, você que é mais inteligente que eu. Mas vivendo, empurrando com a barriga, deixando para lá, né? Vivendo a vida como se fosse festa. E aí a hora que a doença chega, chegou. A hora que a falta chega, chegou. Não, irmãos, o que é isso? Aceita tudo que a situação diz. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei com a minha mãe esses dias, eu estou revoltado. Pensa numa pessoa revoltada, sou eu. Não tô agora não, tá? Agora eu não tô bravo não. Agora eu tô feliz, tá? O alabangu é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso mesmo. Vivendo de qualquer jeito, deixando, né? Mas eu falei com minha mãe esses dias, eu tô bravo, eu estou irritado com uma situação. Eu sei que o outono tá aí, inverno, e eu sei que esse momento os vírus, as bactérias se proliferam muito rápido, as crianças têm uma imunidade mais baixa, menor, elas vão, elas pegam mais facilidade. Mas, irmão, eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha família. Eu vou rejeitar isso. Irmãos, eu fui parar no hospital com os meus filhos, doentes, os dois. E eu não tô falando sobre alguém que tá vivendo a vida perfeita, não. Mas eu não vou me conformar com isso. Agora, eu vejo um monte de crente dizendo, outono é assim mesmo. As crianças todas ficam doentes mesmo. Todo outono é isso. Como você tá declarando que todo outono seus filhos vão ficar doentes? Você tá achando normal isso? Gente, é sério, é normal isso? Ou eu que sou doido? Fala pra mim, eu que sou muito maluco de pensar isso? As pessoas pensam assim. É normal, é assim mesmo. Outono é assim mesmo. Irmão, o que é isso? A gente aceitando isso. Olha só, sem aceitar, a doença chega, imagina aceitando. Irmãos, nós estamos no momento de clamar, nós temos irmãos nossos da nossa igreja. Eu não quero que seja insensível à dor de ninguém, em nome de Jesus. Mas nós temos irmãos que estão com filhos na UTI. Mandei mesmo para o pastor Carlinhos essa semana uma mensagem, declarando a palavra com ele, orando com ele. Eu creio em nome de Jesus que o Bento vai sair o quanto antes desse hospital. E muitos outros, de pastores, de amigos nossos, que as crianças ficaram doentes. Meus próprios filhos ficaram doentes. Eu fui parar no hospital com os dois ao mesmo tempo doentes. Mas, irmãos, eu decidi me levantar. E eu não vou aceitar aquilo que o mundo está dizendo. É normal. Não é normal. Na minha casa não. Na minha família não. Eu vou fazer valer essa palavra. Me assegurar nessa palavra. Eu estou seguro. O que depende de mim, eu estou fazendo. As crianças estão tomando as vitaminas certo. Eu estou cuidando com o tempo. Eu tô cuidando no contato. A gente tá cuidando. Mas também não fico enclausurando as crianças, não. Mas a gente tá cuidando, fazendo o que depende de nós. Mas eu sei que quem guarda a minha casa não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. Irmão, pensa nisso. Olha só. Pensa comigo. Qual que é o contexto? Lembra que a gente estava explicando esse salmo? Os peregrinos. Pensa no peregrino. O peregrino, ele vai andando sobre lugares cobertos? Na maioria das vezes não. Nesse contexto, ele está andando no sol, na lua, a chuva. Então ele está andando no tempo, não é isso? Agora, olha só o que esse peregrino que está andando no templo, indo até o templo, e que durante o dia está caminhando debaixo do sol, ele diz no verso 6, nós já lemos, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha isso. Ele é alguém que está caminhando no sol, mas acreditando que o guarda de Israel não vai deixar o sol te molestar. Olha isso, gente. Pensa no contexto dele. Você pode olhar e falar assim, o sol não vai queimar muito, mas eu estou aqui dentro do meu apartamento. Eu estou aqui no ar-condicionado. Não agora, mas eu gostaria, né? Mas um ventinho maravilhoso está vindo. Eu estou dentro do meu carro,
Eu faço viagens hoje no carro. Os peregrinos estão andando no sol, debaixo do sol. E olha só o que ele está dizendo. O guarda de Israel guarda tanto a minha vida, cuida tanto de mim, que ele não deixa o sol me molestar. Ele não deixa o sol causar dano. Não quer dizer que você não vá andar debaixo do sol. Não quer dizer que você não vai ter situações na sua vida. Eu seria um falso, um mentiroso, dizendo para você aqui que você não vai enfrentar doença ou situações contrárias na sua vida. Mas eu quero dizer para você que mesmo que essas situações cheguem, o guarda de Israel não vai deixar o sol causar danos. Não vai deixar o sol molestar você. Não vai deixar nem a lua causar dano. Você está guardado, protegido, blindado. Não é a estação do ano que vai dizer como meus filhos vão viver. Não é. Eu, como sacerdote dessa casa, você aí na sua casa pode fazer o que você quiser. Mas o que eu tô falando aqui é para inspirar você. Eu, como sacerdote dessa casa, eu decidi isso. Não é a estação do ano que vai decidir se meus filhos vão ficar doentes ou não. Não é o mês do ano que vai dizer se eu vou ter dinheiro ou não. Ah, tá chegando férias, e agora? É o Senhor quem guarda a minha casa. É o Senhor quem guarda a minha família. É Ele quem provê. É Ele quem sustenta. É Ele quem faz. O que eu posso fazer, eu faço. Mas eu estou seguro, porque esperar na palavra é estar seguro. Aleluia! Ô glória! Por isso, para a gente poder fechar esse tempo que a gente está tendo maravilhoso aqui, eu quero ler com você o Salmo 125, que também é um salmo aí do degrau de romagem, né? Um cântico de romagem, nós já entendemos. Olha aí o Salmo 125, é o último que nós vamos ler aqui nessa live. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha isso. Confiar no Senhor, esperar na palavra, é estar seguro. O que confia no Senhor é como o monte Sião. O monte está seguro, não se abala. Pode vir a chuva, a tempestade, pode vir a adversidade, podem vir coisas ruins, contrárias, mas ele está seguro, não se abala. Você que confia no Senhor, você está seguro. Como em redor de Jerusalém estão os montes, olha isso. Assim o Senhor, em derredor do seu povo. Por que você está seguro? Por que você não se abala? Por que você permanece para sempre? Porque do mesmo jeito que ao redor de Jerusalém estão os montes, o Senhor está ao redor do seu povo. Aleluia! O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu quero terminar essa live declarando sobre você. Paz sobre a sua casa. Paz sobre a sua família. Solange, tia Solange, paz sobre a sua casa. Paz sobre a vó Olinda. Bianca, paz sobre você. Tia Leni, um beijo, meu amor. Que bom ter a senhora aqui. Paz sobre a sua vida. Pastora Ju, paz sobre você, sobre a sua casa, sobre seus negócios. Aline, paz sobre você, sobre tudo aquilo que você fizer. Thaís, paz sobre você e sobre a sua casa. Luciana, paz sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Alessandra, paz de Deus que excede todo entendimento sobre você, sobre a sua mente. Neiva, Beatriz, paz sobre você. Paz sobre seus pacientes. Pícia, psicóloga, né? Paz sobre quem você atende, em nome de Jesus. Raquel, paz sobre o seu casamento, minha amiga. Paz sobre você, em nome de Jesus. Raquel Fernandes, estética. Paz sobre você, sobre os seus clientes. Bela, paz sobre a sua vida,
sobre a vovó que nos acompanhou hoje, em nome de Jesus, sobre a sua descendência, Bela, sobre seus filhos, paz sobre a sua mente, que tem um filho morando no outro continente, paz guardando você, paz guardando o Daniel e a Larissa, guardando Maia e a Júlia, Patrícia Geller, paz sobre você, sobre o seu estado, sobre a cidade que você mora, paz sobre vocês, porque a palavra diz que quando você ora por Israel, por Jerusalém, e se Jerusalém tiver paz, você tem paz. Então, Patrícia, paz sobre a sua cidade, em nome de Jesus. Gisele, paz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Dani, aí em São Paulo, olha aí, São Paulo, Dani, paz sobre você, paz sobre a sua cidade, do mesmo jeito que eu declarei sobre a Patrícia, paz aí sobre a sua cidade, para que você também tenha paz. Marise, paz sobre você, paz sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu corpo. Desfruta de descanso do Senhor em nome de Jesus. Rafaela, paz sobre você, paz sobre a sua vida, sobre o seu coração. Beatriz, em nome de Jesus, eu ministro paz sobre você, paz sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar paz de Deus, que excede todo entendimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Paz não é ausência de dificuldades. Paz é presença de Deus comigo. Eu desfruto de paz, não porque eu não tenho problema, não porque não tem situação. Tem gente que pensa que paz é não ter briga. Não é. A paz é, mesmo no meio da confusão, estar seguro. Desfrutar de paz é estar tranquilo, seguro, porque Deus está com você. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Paz, eu não ia falar sobre isso, mas finalizando a live é isso, né? Paz é uma promessa, paz é uma realidade. Jesus está dizendo, ele diz: eu dou a vocês paz. Paz. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Paz é um direito seu. Sabe por quê? Não é porque você merece, não. Mas é porque um castigo foi feito, foi realizado, foi pago. Um preço foi pago. Jesus foi castigado pela sua paz. Pensa nisso. Paz. O castigo que nos traz paz estava sobre Jesus. Jesus foi castigado. Quando você abre mão da paz, porque ninguém rouba a paz, ninguém pode roubar a sua paz. Só você pode abrir mão da paz. Quando você abre mão da paz, você está negligenciando o sacrifício de Jesus. Olha isso. Você está negligenciando aquilo que Jesus fez, porque Jesus conquistou essa paz para você. Wallace, meu amigo, paz sobre você, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Ó, a Aline colocou, Yahvé Shalom, Jeová Shalom. Ele é a paz, ele é o Senhor da paz, o dono da paz, o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Paz é sua. Quando você anda preocupado, quando você anda ansioso, quando você anda temeroso, você está abrindo mão da paz. Não é ninguém roubando essa paz, porque o diabo não pode roubar essa paz. Ninguém pode roubar essa paz. Essa paz é sua. Então você não pode abrir mão dessa paz. Fica firme nela. Paz que excede todo entendimento. Romanos 5. Jonatas, meu amigo, que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui, meu amigo. Você é uma bênção, viu? Você me inspira, cara. Você é uma bênção. Então, eu declarei sobre todo mundo que comentou aqui. Jonatas, sobre você, sobre a Marcele, sobre seu bebê, em nome de Jesus, paz sobre vocês. Eu declarei sobre todo mundo que comentou. Mas se você tá aí e não comentou, eu declaro sobre você também paz. Paz. Paz de Deus. Eu quero finalizar essa live com isso. Dizendo que você pode esperar em paz. Você pode confiar em paz. Porque paz foi dada a você pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que tempo bom, que live maravilhosa. Meu Deus, que tempo bom. Eu nem vi a hora passar, eu falei, vou fazer a live em menos de 1 hora hoje. Mas Deus é maravilhoso, né? E a palavra é maravilhosa. Então eu queria combinar algo com você. Você que está aqui agora comigo na live, eu quero combinar algo com você. Não vai embora ainda não, deixa eu falar. Esse vídeo aqui, essa live, eu vou deixar salva no meu feed.
Então, o que eu vou pedir para você é, depois que acabar a live aqui, eu vou deixar salva. O que você faz? Vai lá nos comentários, curte a live e comenta. Comenta essa frase: esperar na palavra é estar seguro. Foi a frase que Deus nos deu no início da live. Esperar na palavra é estar seguro. Então eu quero que você, assim que acabar a live, vá lá no meu perfil, curte, escreve, comenta lá. Eu quero que as pessoas, quando entrem na live, elas vejam todo mundo comentando isso e elas fiquem querendo ver o que está sendo falado. Porque isso é uma estratégia para mais pessoas receberem essa mensagem. Então, se puder, compartilhe também lá no seu story. Coloca lá. Coloca para mais pessoas receberem. Escreve a frase: esperar na palavra é estar seguro. Coloca lá no seu story. Coloca lá nos comentários para que mais pessoas recebam essa mensagem. Me ajuda a compartilhar. Porque o que Deus falou, não foi o Vinícius, o que Deus falou conosco nessa manhã, nessa live, foi poderoso demais. Glória a Deus. Você pode esperar em paz, porque esperar na palavra é estar seguro. Nós lemos aí, para quem chegou depois, Salmo 119, Salmo 121, Salmo 125. São esses 3 salmos. Salmo 119, que é muito grande, é o verso 114. Mas o Salmo 121 e o Salmo 125, você pode ler todos, porque são pequenos, alguns versos pequenos. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida que esteve comigo aqui na live. Você que está assistindo depois, glória a Deus pela sua vida. E eu quero dizer para você que semana que vem tem live de novo, tá? E tá garantida na sexta-feira, 8 da manhã. E eu quero dizer para você que eu tenho um convidado. Já tá confirmado. Já me confirmou e vai ser um tempo poderoso. Vocês não vão acreditar quem vai participar da minha live semana que vem. Sexta-feira, 8 da manhã. Já coloca aí o alarme no seu celular, bota na sua agenda, porque semana que vem, daqui a uma semana, sexta-feira, 8 da manhã, a gente tá junto de novo aqui para mais uma live. Eu amo a palavra de Deus e vai ter um convidado de Deus que vai ministrar algo para nós poderoso da palavra. Você não pode perder. Eu quero ver você aqui semana que vem comigo. E eu abençoo você, abençoo a sua casa. Louva a Deus pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado a cada um que entrou, que participou. Espero que você seja edificado por essa palavra e permaneça confiante que o que depende de Deus ele vai fazer, mas o que depende de você, faça. Faça, fique pronto, mas acima de tudo, espere naquilo que só Deus pode fazer. Espere em paz. Abençoo você, abençoo o seu dia, abençoo essa sexta-feira, o seu final de semana e declaro paz de Deus sobre você. Tenha um final de semana maravilhoso, uma semana linda e lembra disso, vai lá no feed, comenta, coloca a nossa frase, esperar na palavra é estar seguro. Comenta lá, coloca lá no seu story, manda para mais pessoas e semana que vem, sexta-feira, 8 da manhã, vem comigo para mais uma live. Eu amo a palavra de Deus. Gente, amo vocês, um beijo, um final de semana abençoado, até semana que vem. Fica na paz, tchau, tchau.